esteja com cada um de vocês. E que a gente se alegre todos os dias por estarmos na casa do Senhor, né? Porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eu fico muito alegre quando é dia de culto. Às vezes cansado, às vezes com a semana tarefada, mas Deus é muito bom e nos traz aqui para louvar e adorar somente a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Irmãos, como eu gostaria que essa igreja estivesse cheia, porque essa mensagem é primeiro para mim. Deus fala primeiro com a gente para depois a gente transmitir, né? E às vezes a gente fica atribulado, agoniado, às vezes a gente fica um pouco inseguro e às vezes a gente nem confia em Deus o quanto a gente precisa. Mas Deus é bom e é muito bom sempre. Eu falo todos os dias que se a gente falasse 1 milhão de vezes por dia que Deus é bom, isso seria pouco. Porque Deus é muito bom sempre. Não porque as coisas estão bem, mas porque Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. E Ele virá. Ele virá e virá muito breve, porque no final vai dar tudo certo. Todos os dias eu ficava pedindo a Deus, né, para me falar, para me mostrar, para falar primeiro comigo, para depois eu falar com vocês. E não sou eu que falo nada. Quem sou eu? Eu fico até assim, emocionada quando me chamam para pregar, porque eu falo para Deus: Senhor, eu não sei nada. Tanta gente, né, que tem eloquência, tanta gente que sabe falar, que conhece muito mais da palavra do que eu, mas Deus nos capacita. E eu nunca digo não, eu digo eis-me aqui. E por isso estou aqui, para fazer a vontade do Senhor e não a minha. E eu convido os nossos irmãos para a gente fechar os olhos e orar antes que a gente abra a palavra. Pai querido, meu Deus maravilhoso, meu Deus poderoso, meu Rei dos Reis e Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom e é muito bom sempre. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou e daqui para frente o Senhor proverá. Pai, quanto o Senhor é bom, o Senhor é muito bom sempre. Obrigada, Pai, por tudo que temos e somos, porque tudo que temos e somos é provisão do Senhor. Pai querido, me usa conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, que eu caia por terra, que aqui só o Senhor fale, que o teu Santo Espírito abra a minha mente e o meu coração, a mente e o coração dos meus irmãos, para lermos, entendermos e praticarmos o que o Senhor está nos dizendo no dia de hoje. Por favor, Espírito Santo, faz tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Perdoa-nos, Pai, porque somos muito pecadores. Não tem nada que façamos ou falamos que nos justifica. Nós somos justificados somente pelo sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. E o Senhor já fez isso por nós, mas a gente precisa aceitar. Por isso eu te imploro, Pai, nos cobre com a pele preciosa do Cordeiro e nos faz alvos como a neve. Pai, derrama a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia sobre todos nós, sobre toda a humanidade, porque todos nós carecemos de ti. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu falei para vocês, o nosso título é: no final vai dar tudo certo. Quem aqui já leu o livro de Daniel? Eu vou fazer várias perguntas hoje e eu quero respostas. Pode falar alto. Quem aqui já leu o livro de Daniel e entendeu o que está escrito lá? De verdade. Entendeu tudo. De verdade. Eu vou falar para vocês, eu sou muito admiradora de Daniel e os 3 amigos. E eu acho que é por isso que às vezes Deus nos usa para falar alguma coisa a respeito daquilo que a gente tenta entender, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Daniel. E eu já convido os irmãos a abrirem o livro de Daniel no capítulo 1. O livro de Daniel é um livro espetacular, né? E eu queria começar sugerindo que você lesse o livro de Daniel, pois ele é sensacional. Se você observar, o livro de Daniel foi escrito há uns 2.600 anos. Só que o livro de Daniel é mais atual que o Jornal de Amanhã. É um livro atualizadíssimo e já foi estudado por muitos homens importantes, mentes brilhantes. Cristóvão Colombo, descobridor das Américas,
era um estudioso profundo do livro de Daniel. Isaac Newton, pai da física, matemático, erudito, estudava o livro de Daniel. Aliás, ele estudava o livro de Daniel para comprovar a veracidade da Bíblia. Ele chegou até a escrever um livro sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, disse que o primeiro livro que deveria ser traduzido para o alemão devia ser o livro de Daniel. Uma grande escritora e educadora cristã, chamada Ellen White, afirma que os crentes terão uma experiência totalmente diferente quando compreenderem os livros de Daniel e Apocalipse. E o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 24:15, quem lê, entenda. Ele mesmo sugeriu para que eu e você lesse o livro de Daniel para que entendesse. Se Jesus apontou o livro de Daniel, é porque o livro de Daniel aponta para Jesus. E antes de ler o livro de Daniel, eu vou te contar uma coisa. Aqui tem sonhos, mistérios, reis arrogantes, animais híbridos. É interessante que nesse livro a gente encontra leão que tinha 2 asas, urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, um carneiro com 2 chifres, um bode com chifre entre os olhos. Tem chifres que falam, tem números simbólicos. É fascinante a leitura. No livro de Daniel, nós vamos encontrar 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 3 anos e meio, 1.335 dias, 1.290 dias. Tem anjo para tudo que é canto no livro de Daniel. Ou seja, é um livro extraordinário. Mas para entender, tem que ter sabedoria. E é isso que a gente tem que pedir para Deus todos os dias. Para que a gente leia, entenda, mas principalmente pratique aquilo que Ele está nos mostrando. Aí vocês podem falar assim, eu leio, mas eu entendo esse negócio de leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca, um chifre que fala, uma estátua. É uma confusão. Irmão, pode ficar tranquilo, que nem Daniel, que escreveu o livro, entendeu tudo. Se ele que escreveu não entendeu, fique tranquilo. Se você observar Daniel 2, ele ora para entender o sonho da estátua. Se você olhar Daniel 7, ele pede explicação a um ser celestial, porque ele queria entender a visão dos 4 animais. Em Daniel capítulo 8, Deus teve que enviar o anjo Gabriel para explicar para Daniel o que estava acontecendo. E no final do capítulo 8, ele não entendeu tudo. Então, irmão, se um anjo veio do céu explicar para Daniel o que escreveu e o próprio Daniel não entendeu tudo, fique tranquilo, que o amado também não vai entender. E isso é normal. Quando eu li Daniel pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Não entendi nada, não sei o que está escrito aqui. Eu sabia da história, mas não entendia nada. Daniel capítulo 9 é uma das orações mais longas da Bíblia. E sabe por que Daniel estava orando? Vocês sabem por que Daniel orou tanto no capítulo 9? Alguém tem ideia? Porque ele queria entendimento, assim como eu faço todo dia, né? Senhor, me ajuda, eu não sei. Me ensina, eu não sei. Por favor, Pai, fala comigo, me ensina, eu não entendi nada. Às vezes eu leio e não entendo. E é normal. Daniel era erudito, vocês sabem o quanto Daniel era estudioso. E mesmo assim, ele não entendia. Daniel, capítulo 10, ele orou e jejuou 21 dias, 3 semanas em busca de compreensão. E eu e você, a gente ora pedindo a Deus para que nos ajude, nos dê sabedoria? A gente jejua pelo menos um dia? Daniel, que era erudito, estudioso, muito entendido em muitas áreas, jejuou 3 semanas, 21 dias, pedindo entendimento. Oh, meu Deus, se Daniel não entendeu, imagina eu e você. Agora, com isso, eu já aprendi uma lição. A primeira lição, eu e você não precisamos entender tudo. Quem disse que precisamos entender tudo? A gente só precisa confiar no que Deus está, confiar que Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo da nossa vida. Muitas vezes a gente se desespera, mas Deus fala que Ele cuida dos lírios e dos pássaros e que Ele vai cuidar também de nós.
Inclusive, ele ainda faz uma pergunta: vocês não são muito mais importantes para mim? E é por que a gente não confia? Vocês já viram quando está chovendo bastante, um caos, tudo escuro, preto, caindo trovoada, os passarinhos estão lá no ninho quietinho, quietinho. Por quê? Deus está cuidando. E o que a gente deve fazer? Aquietar nossa mente e nosso coração e confiar em Deus. Não é necessário entender cada detalhe, basta confiar no Deus que dirige cada detalhe. Tem algumas coisas na nossa vida que não vamos entender mesmo. Por exemplo, eu tenho já 50 anos. Com 10 eu fui diagnosticada com diabetes. Não sabia nem o que era isso. Eu era uma criança, não sabia o que estava acontecendo. Questionei muito a Deus, chorei muito. Não entendia por quê. Mas Deus tem propósito em cada coisa. Eu não preciso entender, basta confiar. Naquela ocasião, eu fui para a UTI, eu fiquei 3 dias desacordada, e a misericórdia de Deus é tão grande, que eu estou aqui para a glória do nome do Senhor, porque Ele é quem faz todas as coisas. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu falava assim: eu só tenho paz num lugar. Vocês adivinham qual é esse lugar? Por incrível que pareça, eu morava bem próximo de uma igreja. Eu era católica, mas eu fui criada na escola católica. Eu sabia quem era Deus. Por mais que a gente condene outras religiões, eu sabia quem era Deus através daquela escola. Eu sabia que Deus podia me ajudar. A minha mãe e meu pai não iam na igreja, mas todo dia eu chorava e eu corria para aquela igreja porque ela ficava aberta o tempo todo. Eu corria para aquela igreja, me derramava nos pés de Salvador e falava para ele: Senhor, o Senhor cuida de mim, como eu faço até hoje. Porque muitas vezes eu fico agoniada porque eu não estou passando muito bem. Às vezes compro hormônio porque eu não estou muito bem no dia. Mas eu sei que quem cuida de mim é Deus. Porque se eu estou aqui, é só para a honra e glória do nome dEle e pela vontade dEle. Porque senão eu não estaria. Então, eu não precisava entender o porquê. Por mais que eu tivesse questionado Deus muitas vezes, eu não preciso entender o porquê das coisas. E não foi só nessa ocasião que eu questionei Deus. E não é pecado questionar Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: você tem que perguntar para quê. Não, a gente pode perguntar por quê também. Várias pessoas na Bíblia perguntaram a Deus por quê. E Deus respondeu, mesmo que fosse depois. Porque Ele responde na hora, da forma que Ele quer. Às vezes eu e você não precisamos entender, basta confiar. Aí a gente pergunta tanto, né? Mas por que eu? Tem tanta gente má, tem tantos bandidos, ladrões, mas por que não eu? Muitas vezes eu perguntei a Deus por que eu, e depois eu perguntava também, né? E falava para os outros: eu não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu sou muito ruim, muito pecadora. Por que não eu? Não sou melhor que ninguém. Na pandemia, do mesmo jeito, eu confiava tanto em Deus que eu falava assim: o Senhor não vai me deixar adoecer. Mas eu falava para Ele: Pai, eu não sou melhor que ninguém. É o Senhor quem sabe o que é melhor para mim. E graças a Deus eu não tive nada. Na pandemia estou aqui, né? Existem coisas na vida que nós não vamos entender. É um diagnóstico médico, é a perda de um emprego, uma tragédia, a perda de um ente querido, uma oração que aparentemente está sem resposta. E não há nenhum pecado, como eu falei. Se a gente olhar para a Bíblia, Jó perguntou a Deus sobre todas as suas aflições. Maria e Marta perguntou para Jesus por que ele chegou depois que Lázaro morreu. Em Salmos 13:1, Davi falou: até quando, Senhor? Abacuque clamou: até quando gritarei a ti? Até quando tu não me escutarás? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando não fizer sentido, lembre-se de uma coisa: Deus está no comando de todas as coisas. Entender traz resposta, mas confiar traz paz. Por isso eu quero te incentivar a estudar esse livro, porque a fé começa onde o entendimento termina. A nossa fé, ela é testada, ela é provada. Quando eu não entendo nada, eu me derramo aos pés do Salvador, porque é a única coisa que eu posso fazer. E não preciso entender, basta confiar.
Nem sempre a gente precisa ter explicação, a gente precisa ter confiança. Quantos aqui já viajaram de avião? Conhecia o piloto? E de ônibus? Conhecia o motorista? Se a gente nem conhece o motorista e dorme a viagem inteira, porque a gente dorme, às vezes a viagem é longa, tem gente que dorme do começo ao fim, né? Às vezes 10 horas de viagem. E dorme tranquilo, não quer nem saber se vai chegar ou não. A gente não conhece o piloto e confia. E quando acontece um problema? Quando eu estou doente, eu conheço o médico dos médicos. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo. Eu vou me desesperar para quê? Se no avião e no ônibus que eu nem conheço, eu vou tranquilo? Por que quando aparece uma tragédia, quando tem um diagnóstico, eu me desespero tanto? Se eu conheço o médico dos médicos e aquele que resolve todas as coisas, eu só preciso confiar. A gente conhece o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu. O meu Deus não é grande, o meu Deus é simplesmente o maior. Às vezes a gente acha que o problema é grande, mas a gente não tem que olhar para o problema. A gente tem que olhar para aquele que é maior que o nosso problema. Como não confiar quando entra num centro cirúrgico? Eu não preciso de explicação, eu preciso de experiência. Interessante que Daniel não entendeu tudo, mas ele confiou. E antes de lermos aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que a gente não vai entender nunca aqui nessa terra. Ah, meu Deus, eu queria tanto entender. Não vai entender não, meu irmão. Deus falou pra gente que a gente só vai entender na eternidade. O quanto eu queria de explicação, não vai ter explicação. Daniel 12:4. Se você observar, está escrito assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e cerra esse livro até o tempo do fim. Ou seja, tinha coisas que Daniel não ia entender. E ainda não entendeu. Só quando ele chegar no céu que ele vai entender o porquê de todas as coisas. Se Daniel não entendeu, por que eu e você queremos tanto entender? Se Deus falou que não ia entender, ele já nos disse: te aquieta, irmão. Eu e você, porque às vezes eu também faço isso. Fico procurando explicação. Deus já falou, você não vai entender aqui. Há um tempo para cada coisa. Eu quero te explicar que algumas situações vão acontecer nas nossas vidas e nós podemos pedir a Deus quantas vezes quisermos, que só vamos entender na eternidade. Então o segredo não é decifrar os mistérios, saber os porquês e entender os pormenores. O segredo é segurar firme nas mãos daquele que governa todas as coisas. Esse é o segredo. Então leia o livro de Daniel. Você não vai ter medo, você vai ter esperança. O livro de Daniel é um livro fantástico. Fantástico. Porque ele nos conta a nossa história. Já pararam para imaginar o que é que realmente fala o livro de Daniel? A gente fica preocupado com os animais, com a estátua, e a gente esquece o recado que Deus mandou nele para nós. E é o principal. Um grande teólogo adventista falou o seguinte: o livro de Daniel não foi escrito de maneira acidental. Os pormenores do livro de Daniel são espetaculares. Mas assim como eu te falei, o resumo da saga, da síntese, da conclusão do que fala o livro de Daniel é muito melhor. E você vai sair por essa porta sabendo dessa mensagem hoje. Mas aí vocês falam para mim assim: mas como que eu vou entender? Já li várias vezes, não entendi nada. Irmão, vocês vão entender. Presta atenção, vocês vão entender. Abra sua Bíblia em Daniel 1. Você vai entender. O que fala lá em Daniel 1? Daniel 1:1. No ano terceiro do reinado de quem? Então tá. No ano terceiro do reinado de Joaquim, né? Joaquim, guarda bem esse nome. Daniel 2.
O que fala lá? Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor, né? Está facilitando a compreensão, irmãos? Então vamos agora para Daniel 4:1. O rei Nabucodonosor, né? Agora vamos lá para Daniel 5:1. Mudou o rei, não mudou? Mudou. Agora Daniel 6:1. Pareceu bem a quem, irmãos? Daniel 7:1. Daniel 8:1. No ano terceiro do rei, do reinado do rei Belsazar, veio Daniel de uma visão depois daquele que tivera a princípio. No terceiro ano do reinado de quem? Você entendeu alguma coisa até agora? Sim ou não, irmão? Sim, mudam-se os reis, mas Daniel continua. Você vai entender. Vamos para Daniel 9:1. Vamos ver se melhora. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus. Agora Daniel 10:1. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Já mudou o rei, né? Você entendeu alguma coisa, irmão? E olha que já lemos 10 capítulos até aqui, no primeiro verso. Agora vamos para Daniel 11:1. Agora Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Nesse tempo se levantará quem, irmãos? Miguel. Conseguiu entender? Você vai entender. Você consegue entender que nós lemos o primeiro verso dos 12 capítulos de Daniel? Você percebeu que no primeiro verso de cada capítulo fala o nome de um rei? Você acha que é por acaso? Vocês acham? Será que Deus faz algo por acaso? Você lembra quem foi o primeiro rei do capítulo 1 do livro de Daniel? Joaquim. E Daniel 12 fala de quem? Miguel. E no meio desses versos, desses capítulos, fala de quem? Quais reis? Belsazar. Dário. Você entendeu isso? E estava dizendo até agora que ele entendeu? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. O primeiro verso de cada capítulo já dá uma visão panorâmica do que diz o livro de Daniel. Mas eu não entendo o livro de Daniel. Calma, leia só o primeiro verso que você vai entender. Começa com o povo de Deus lá em Joaquim. Depois, o mal aparentemente está no comando, não é? Belsazar, Nabucodonosor, Ciro, Dário.
ai meu Deus, vai dar tudo errado. Porque esse povo aí não tinha nem um pãozinho, não era? Tudo errado. Mas não vai, sabe por quê? Porque no final quem se levanta? Miguel, Jesus Cristo. Miguel. E o seu reino prevalece para sempre. Gente, essa é a história do livro de Daniel. Isso é uma maneira, uma narrativa, não apenas de Daniel, mas é uma narrativa da história da humanidade. A minha e a sua história. Conta-se que lá no reinado de Joaquim, o povo de Deus ia, relativamente bem, começou tudo bem. De repente o mal veio sobre aquele povo, com aqueles reis muito ruins, e depois se levanta Miguel, e o reinado de Miguel dura para sempre. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. É difícil a gente entender que a gente nasceu tudo bem, de repente parece que tudo desmorona na nossa cabeça, porque ou a gente fica doente, ou a gente perde o ente querido, ou a gente perde o emprego, ou a gente perde a escola, qualquer coisa que nos abala, Mas de repente tem alguém para nos salvar. Parece até história de super-herói, não é? Eu até falava que eu não gostava de história de super-herói porque eu já sabia o final. Eu vivia falando, mas não sabe disso. Eu não gosto de assistir história de super-herói porque eu já sei o final. Então não vou me preocupar, porque o final eu já sei. É a nossa história, a minha e a sua história. Quando você assistir um desenho, um filme, qualquer coisa que tem um super-herói, lembra de quem é o mesmo seu super-herói. Qual é o reinado que durará para sempre? Onde eu e você vamos estar? Não precisa nem ler, que a gente já sabe o final da Bíblia. É espetacular. É isso que o livro de Daniel nos aponta. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. Isso Deus já nos disse, Ele já nos contou. Mas no final, Deus resolve todas as coisas. Então não adianta a gente tentar lutar contra o inimigo, porque Deus já lutou por nós e Ele não perde uma batalha. E a gente fica agoniado, angustiado, por quê? A gente perde noite de sono, por quê? Se eu confio naquele que pode todas as coisas, eu fico querendo resolver com as minhas próprias mãos. A minha parte eu tenho que fazer, porque Deus trabalha em cooperação conosco. Mas eu tenho que lembrar que Deus pode todas as coisas. Eu tenho que confiar que Ele vai voltar para me buscar. E o reino dele permanece para sempre. Amém. Irmãos, a nossa história começou lá no Éden com o povo de Deus. Depois o mal aparentemente assume o controle e parece que estamos indo de mal a pior. E agora é ter calma, porque no final Miguel vai se levantar, ele vai acabar com o mal, o Éden será restaurado e nós vamos viver com Jesus para sempre. Eu não falei para vocês que era exatamente como no filme? Não é assim. Se eu já sei o final, por que eu estou desesperada? Eu só preciso ter calma e confiar no Deus que eu conheço. É simples assim. Mas a gente fica atordoado, a gente fica atormentado. Tudo que acontece a gente pensa, meu Deus, é o fim. O fim ainda não chegou. No final vai dar tudo certo. Irmãos, só o primeiro verso de cada capítulo já nos traz esperança. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, no final vai dar tudo certo. Ou seja, a minha e a sua história não vai terminar com derrota. A minha e a sua história vai terminar com vitória. Billy Graham, um grande evangelista, falou o seguinte, eu já li toda a Bíblia. No final, sabe o que eu concluí na última página? O que Billy Graham concluiu? Que vai dar tudo certo. E é isso que a gente deve fazer. Quando a gente lê a Bíblia, de capa a capa, a gente só tem que confiar que vai dar tudo certo. Deus não nos trouxe até aqui para contar uma história qualquer. A nossa história não vai terminar no capítulo da dor. A minha e a sua história não vai terminar no capítulo da derrota. A nossa história vai terminar no capítulo da vitória. Amém. Irmãos, Deus nunca nos prometeu uma vida tranquila. Ele nunca prometeu que nós iríamos chegar num carrão
Ele nunca falou para nós que nós iríamos ter mansões. Ele nunca nos prometeu isso. Ele nos prometeu que nós vamos chegar lá na eternidade com Jesus. É essa a promessa de Deus para nós. Por que a gente fica tão apegado em coisas materiais? Por que a gente fica tão preocupado com a nossa casa terrena? O nosso lar não é aqui. Por que a gente preocupa tanto com tantas coisas? Daqui nós não vamos levar em nada. Se eu quero morar com Jesus, eu tenho que me desapegar dessa terra. Eu até falo com o Rony todo dia, eu falo engraçado. A vida é boa. Eu sou grata a Deus pela minha vida. Mas eu não acho nada tão bom. Porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim é muito melhor do que aqui. Eu tenho que ter a certeza que eu vou morrer. Por quê? Porque para mim ganhar salvação, para mim ressuscitar, eu tenho que morrer. Se eu não morrer, como é que eu vou ressuscitar? Eu quero ressuscitar transformada, não é? Para isso eu tenho que morrer. E Deus já me disse isso, Ele já me contou. E não é surpresa para nenhum de nós. A trajetória do Éden perdido ao Éden restaurado tem subidas e descidas, tem turbulências, mas não importa o processo, o resultado será compensador. O Éden restaurado vai compensar toda a viagem. Em outras palavras, nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 12 de Daniel. Nós estamos entre Joaquim e Miguel. Nesse processo tem Nabucodonosor, tem Belsazar, tem Dário, tem Círio. Parece que está dando tudo errado, mas não termina com Nabucodonosor, com Círio, com Dário, termina com Miguel. E essa é a nossa segurança. Amém, irmãos? Ah, mas eu não queria ser provado. Você sabe como que o céu chamava Daniel? Vocês sabem? O céu chamava Daniel de muito amado. Muito amado, irmãos. Você sabe o que é o céu olhar para alguém e dizer: ali está um que a gente ama demais? E o que aconteceu com Daniel? Foi para a cova dos leões. O muito amado foi para a cova dos leões. Aí eu e você, me livra dos problemas, Senhor, por favor. Não quero passar por isso não, meu Deus. Todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, Daniel era obediente, Daniel era fiel até na comida e eu admiro demais, né? Daniel era muito amado e foi para a cova dos leões. Agora eu e você. Aí a gente, não quero passar por problema não, dificuldade, de jeito nenhum, Senhor, eu não. Eu imagino o céu conversado lá, né? Deus olhando para nós aqui, sabe nada, inocente. Que livre dos problemas. Que livre de problemas, irmãos? Os discípulos de Jesus enfrentaram tempestades. Você sabe quem depois de Jesus Cristo mais contribuiu para o compêndio da Bíblia Sagrada? Que escreveu os 14 livros da Bíblia, cartas, epístolas. Você sabe o nome dele? Paulo. E o que aconteceu com Paulo? O irmão Paulo foi preso várias vezes, foi açoitado, recebeu 5 vezes dos judeus 39 açoites, 3 vezes foi açoitado com varas, foi apedrejado, sofreu 3 vezes naufrágio, passou no mar à deriva várias vezes, teve perigos constantes, rios, ladrões, foi perseguido por judeus, por gentios, sofreu perigo na cidade, no deserto, no mar. O irmão Paulo virou noites em claros, passou fome, teve sede, teve frio, teve tudo isso. Escreveu 14 livros da Bíblia. E eu e você que não escreveu nem uma letrinha. Nós somos melhores que Paulo? Irmãos, quando a gente ora, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Teve tudo isso, irmãos. Mas o que aconteceu com Paulo depois? A gente sabe que Paulo está guardado, aguardando a volta de Cristo, e a gente sabe que tem uma coroa guardada para ele. Agora eu e você, né? Achamos que não vamos ter problema na vida? Todo mundo vai enfrentar problemas na vida. Todo mundo. Eu já enfrentei vários, estou enfrentando. E sei que ainda tem muitas provas, porque minha história não acaba aqui.
Você pode estar lutando contra outra coisa, um problema humanamente impossível. Ah, mas ninguém me avisou. Está avisado? Já está avisado faz tempo. João 16:33. O que João 16:33 nos diz? No mundo terei o que, irmão? Mas tem de desânimo. Tem de bom ânimo. É isso aí, irmão. Eu venci o mundo. Está avisado. Deus falou para nós: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem que luta por nós? Ele já venceu. Então por que eu fico aflito? Por que eu fico desesperado? Fala pro irmão do lado aí, te anima, irmão. Tem alguém que luta por você. Confia no Deus que você serve. Anima o seu irmão. Eu queria que essa igreja tivesse lotada. Sabe, assim, essa mensagem falou muito comigo e eu sei que ela tem muito para falar com você também. Deus não me trouxe aqui por acaso, porque não é eu que falo nada. Quem sou eu? Mas essa mensagem é para mim, primeiro para mim e para vocês também. Para a gente nunca esquecer que Miguel voltará para nos buscar, para morar junto com ele. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para eu e você ter vida boa. Ele não nos prometeu isso, vida fácil. Ele morreu na cruz do Calvário para nós termos vida eterna. O compromisso de Cristo comigo não é que eu tenha vida boa, isenta de enfermidades, de problemas, que eu tenha um carro no ano, uma mansão. Deus não fez esse compromisso conosco. Na Bíblia não tem lugar nenhum que fala disso. E por que a gente quer tanto essas coisas? Deus nos prometeu vida eterna. O compromisso de Cristo conosco é esse, vida eterna. Irmão, você não pode esperar ser coroado em um mundo em que Jesus foi crucificado. Como eu quero ser coroado no mundo em que Jesus foi crucificado? Uma coisa eu te garanto: Deus nunca vai te deixar sozinho. Por mais difícil que seja, Deus está com você. Lembre-se disso todos os dias, porque eu tenho lembrado disso todos os dias. Porque teve uma época que eu me desesperei, eu achei que o mundo ia desabar sobre a minha cabeça. E eu perguntava para Deus o que eu tinha que fazer. E não tem nada melhor do que a gente passar por tribulação para a gente lembrar quem Deus é. Muitas vezes Deus sacode a mim e a você. Muitas vezes Deus tem que deixar nós passarmos por provações para Ele nos lembrar quem somos, porque senão a gente fica parado no mesmo lugar. Foi quando eu vim para a igreja. Muitas e muitas vezes a gente fica afastado de Deus achando que está tudo bem. Então Deus não nos deixa quieto, porque não quer nos perder. Deus trabalha a nosso favor o tempo todo. E quando a gente começa a esquecer dele, ele vai lá e dá uma cutucada. Por isso que às vezes a gente passa por tantas provações. Quando a gente começa a deixar de lado o primeiro Deus, ele vem nos lembrar quem ele é. A tribulação acontece para que a gente lembre, para que a gente faça alguma coisa e não fique paradinho lá naquele lugar, porque se a gente ficar lá naquele lugar, nós vamos nos perder. E não é isso que Deus quer de mim, de você. Quando a gente passar por provação, lembre-se, a provação nos dá a aprovação. Não tem como ser aprovado sem fazer a prova. Alguém já foi na escola um dia, lá no primeiro dia de aula, não fez nenhuma prova e passou de ano? Eu não. Eu tive que chegar no primeiro dia, estudar o ano inteirinho, fazer todas as provas propostas naquele ano para ser aprovada, para passar para o próximo ano. E eu acredito que com vocês também foi assim. Se na escola normal da vida é assim, imagina na prova espiritual. Então, irmãos, por mais que a gente reclame dos problemas, por mais que a gente reclame das coisas que acontecem, a gente tem que entender que Deus não quer nos perder. Ele ama a mim e a você. E por isso que às vezes muitas coisas acontecem. A gente é provado para depois ser aprovado. Por isso que nós vamos ter dias bons e ruins. Um marca, o outro ensina. Quando as coisas estão boas, a gente fica marcado. Nossa, aquele dia foi lindo, foi maravilhoso. Aí quando tem uma tribulação bem grande, aquilo nos ensina tanto. Mas tanto, e eu tenho aprendido demais.
Muito. Se não fossem as coisas que aconteceram, talvez hoje eu não estivesse aqui. Então eu sou grata a Deus, porque eu sei que Deus tem muito mais para mim, porque o meu lar não é aqui. Por mais difícil que a gente ache, a gente tem que lembrar todos os dias, o nosso lar não é aqui. E no final, vai dar tudo certo. Você quer ver uma coisa? Quando Deus quis fazer de Davi um rei, Ele não deu uma coroa para ele. O que Ele permitiu? Golias. Quando Deus quis mostrar o poder da fé, Ele colocou Pedro para andar sobre as águas. O que eu te afirmar hoje é que o ruim pode ser apenas o prelúdio de algo extraordinário. Quantos conhecem a história de José do Egito? Foi fácil? Ele foi um governador, sim ou não? Mas antes ele foi vendido, preso e esquecido. Moisés liderou o povo de Deus, é verdade. Mas antes, 40 anos no deserto. Davi mesmo foi perseguido antes de ser rei. Jó recebeu tudo em dobro. Mas antes de receber tudo em dobro, ele perdeu tudo. E aí eu e você, a gente quer o prêmio, a gente quer ganhar a corrida, mas sem pôr o pé no primeiro obstáculo. Será que nós vamos ganhar? São tantas lições, meus irmãos. Quantos aqui gostariam de receber o milagre de Jesus Cristo hoje? Levanta a mão. Eu inclusive. Eu preciso te contar um segredo. Para ter milagre tem que ter prova. Aí nós queremos o milagre, não queremos a prova. Para o mar se abrir, o mar tinha que estar fechado. Para ter multiplicação de pão, peixe, teve que ter fome. Para ressuscitar, teve que morrer. Nós não queremos morrer, só queremos ressuscitar. Tem como? Tem, irmãos. Para ter cura, tem que ter doença. Ai, eu quero ser curado. Cura, Senhor, me cura, Senhor. Como é que Deus vai curar se Ele não te der uma doença? E não é Ele que dá, não, tá? Quem coloca as doenças nas pessoas é o inimigo, porque a doença é o inimigo. Deus só faz coisas boas, mas Ele deixa para nos mostrar quem Ele é, para a gente lembrar que a gente precisa dele e que Ele tem poder para nos curar e até nos ressuscitar. Então Ele deixa, só que a gente precisa passar pela prova. Por quê? Porque a vitória só vem depois da prova. Primeiro tem a batalha, para depois a vitória. Antes da luz brilhar, vem a noite que escurece. Ou seja, antes da coroa, vem a cruz. Alguém viu Jesus Cristo com a coroa antes da cruz? Primeiro Ele passou pela cruz. Você quer ver outra coisa? Você quer a coroa da glória? Eu quero. Eu quero. Mas antes da coroa, o que a gente tem que carregar? A cruz. Irmãos, antes da manhã da ressurreição, tem a sexta-feira da paixão. Jesus foi morto da pior forma possível, na sexta-feira da paixão, para ressuscitar depois. Para mim e para você também não vai ser fácil. Não adianta a gente querer coisas fáceis. O que é fácil não tem prêmio. Não tem. Já viram que o que é muito fácil a gente não dá valor? Por isso que a nossa salvação tem um preço. E é um preço alto. Foi a vida de Jesus pela nossa vida. Então, irmãos, nós devemos nos lembrar disso todos os dias. Gerar testemunho não é fácil. De jeito nenhum. Falar do testemunho dos outros é muito fácil, né? Aconteceu isso com o irmão foi curado, o irmão foi preso, depois o irmão foi solto. É muito fácil. Mas e o seu testemunho? Eu tive uma doença terrível, eu passei por isso, por isso, por isso. Fiquei não sei quanto tempo no hospital e Deus me curou. Eu fiquei preso não sei quanto tempo. Deus, na sua infinita e boa misericórdia, me libertou. Mas eu passei tanto tempo na prisão. Falar dos outros é fácil. E eu viver essa experiência? Eu quero milagre todo dia, mas eu tenho que lembrar que para ter milagre tem que ter essas lutas. Sem luta não tem vitória. E já tem um que já lutou por nós e já venceu.
Jesus Cristo. E é nele que a gente tem que se apegar todos os dias. Eu disse para vocês, primeiro vem a aprovação, para depois vir a aprovação. Primeiro você é aprovado, para depois você ser aprovado. Agora, uma coisa eu te garanto, mesmo quando você não puder fazer nada, o nosso Deus pode fazer tudo. Deus vai agir. Só tem 300 soldados? Deus vai agir. O fogo aumentou 7 vezes mais? Deus vai agir. Os leões estão famintos há dias? Deus vai agir. O gigante tem o dobro de altura? Deus vai agir. O túmulo já está fechado há 4 dias? Deus vai agir. A doença já está aí há 12 anos? Deus vai agir. A limitação está aí há 38 anos? Deus vai agir. Só tem um cesto com 5 pães e 2 peixinhos? Deus vai agir. Deus sempre transforma o pior cenário no palco do seu poder. Porque o impossível é a especialidade de Deus. Às vezes você está enfrentando um problema muito grande. Para você é impossível. Mas é a especialidade de Deus transformar o impossível no possível. O que você precisa fazer? Confiar. Antes de terminar, eu preciso te contar uma coisa. E eu já falei lá na primeira frase. No final, vai dar tudo certo. É isso que nos diz o livro de Daniel. Joaquim, Nabucodonosor, Ciro, Dário, Belsazar, Miguel. Ou seja, no final, vai dar tudo certo. Deus nos contou a história. Deus nos mostrou o filme. É o filme da nossa vida, da minha e da sua vida. Vai ter problemas? Vai. Ele falou que ia ser fácil? Não. Mas no final, vai dar tudo certo. A gente precisa somente confiar naquele que pode todas as coisas. Porque no final, vai dar tudo certo. É essa mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje. Para mim e para você. Irmãos, por mais que a gente não entenda nada, por mais que a gente não consiga imaginar o nosso futuro está garantido. Deus já nos disse, está na sua palavra. Se a gente pegar a Bíblia no começo, é a nossa história, é a minha e a sua vida. E o final a gente já sabe. No final vai dar tudo certo, porque Miguel reina para sempre. Agora nós vamos ouvir esse hino que fala para nós sobre tudo isso. No final vai dar tudo certo. E eu quero que vocês também observem os versículos que tem e reflitam sobre o que Deus fala para mim e para você hoje. E nunca esqueça do livro de Daniel. Leia Daniel, leia Apocalipse e tenha essa certeza, essa esperança, que no final vai dar tudo certo. E a gente colocar a nossa fé e ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar
Só de momentos bons, tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo bom. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oh, vai dar. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Confia naquele que já escreveu os seus dias. Ele já contou a sua história. E no final vai dar tudo certo. Confia em Deus. A nossa esperança é Jesus. E eu te convido hoje, irmão. Fique com Jesus. Confie em Jesus. Porque Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. E no final vai dar tudo certo. Porque Ele já venceu por mim e por você. Oremos. Pai querido, meu Deus maravilhoso. Meu Deus poderoso, meu Rei dos Reis e Senhor. Graças te dou porque o Senhor é bom e é bom sempre. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O Senhor enviou Jesus Cristo para vencer por nós. Nós não tínhamos condições de pagar o preço, mas o Senhor, com a sua boa e infinita misericórdia, nos entregou Jesus. O Senhor já nos salvou. Basta que a gente aceite todos os dias a graça salvadora de Jesus. Pai, o Senhor já escreveu os nossos dias e o Senhor já nos garantiu que a nossa vitória está certa, porque o Senhor já venceu por nós. Pai querido, perdoa os nossos pecados que são muitos. Nos lava e nos purifica no sangue do Cordeiro Jesus, porque não tem nada que façamos ou falamos que nos justifique. Nós somos pecadores e imploramos, Pai, nos cobre com a pele preciosa do Cordeiro e nos faz alvos como a neve. Pai, aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Nos dias de turbulência, que a gente lembre todos os momentos que já deu tudo certo, porque o Senhor já venceu por todos nós. Fica conosco, Pai, não faça a sua santa presença de nós. Nos batiza hoje no Teu Espírito Santo e habita em nós pelo Teu poder. Derrama a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia sobre toda a humanidade. E por favor, Pai, não nos deixe aqui. Nos leva para morar eternamente com o Senhor, como o Senhor já nos prometeu. Faz tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.